Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está no canal IEA Discipilarzinho, lugar de gente feliz e vitoriosa. Hoje nós daremos continuidade ao quarto ciclo da classe Discipulado, portando uma nova identidade. Nós chegamos aí na aula de número 8, que tem como título Sem hipocrisia, mas com verdade. O texto bíblico base se encontra lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. A nossa meditação desta aula está em Romanos, capítulo 12, no verso 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Veremos nessa lição o ensino de Cristo sobre as esmolas. Afinal, o que é esmola? Esmola vem da palavra grega que significa eleemosine, que significa piedade, compaixão. Esmola é uma pequena quantidade de dinheiro dada a um pedinte por caridade. E nós, como cristãos, nós devemos dar esmola? Sim, pois é um dever moral do cristão. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 2, Jesus não diz se deres esmola. Jesus diz quando deres esmola. Então, Jesus já mostra que é uma prática comum. Jesus nos ensina que devemos dar esmola sem hipocrisia, mas com verdade. E se Jesus fala sobre hipocrisia, o que significa hipocrisia? Hipocrisia, a palavra hipócrita, vem do vocábulo grego hipócrites, que significa literalmente um ator, alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. Ou seja, algo feito com falsidade, algo que não é feito com verdade, né? E esta aula de hoje, eu gostaria de definir esses 3 tópicos desta aula com 3 palavras, que é motivação, discrição e galardão. Se nós falamos em motivação, o que significa motivação? Motivação significa o incentivo para agir. Aquilo que te incentiva, qual é a causa que te motiva para que você venha fazer algo, fazer uma obra, né? Eu digo que é aquela centelha que queima no peito, que acende no peito, que faz com que você possa realizar uma tarefa ou uma obra. Se nós falamos em motivação, qual é a motivação errada e qual é a motivação certa? Se nós olharmos para o contexto bíblico, nós vamos ver que os fariseus gostavam de dar ofertas em lugares públicos, onde pudesse ser visto por maior quantidade de pessoas na hora de conceder suas esmolas. Este era um dos motivos que eram errados no coração dos fariseus. Eles queriam ser glorificados por homens, eles queriam ser vistos pelos homens, né? E Jesus condenou tal prática, né? E qual é a motivação correta, qual a motivação certa que nós, como cristãos, devemos ter? A motivação certa é que o ato de você dar esmola, ela deve ser feito com amor, né? Um amor desinteressado de nada, né? Algo real, algo verdadeiro. Como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 5, que o amor, ele não busca os seus próprios interesses, né? Quando nós realizamos uma obra com amor, nós não estamos preocupados, né, nas consequências do que aquilo pode nos retornar, não estamos preocupados com elogios, com aplausos, mas sim em agradarmos ao nosso Deus. E em Colossenses também, capítulo 3, verso 23, está registrado assim, que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Está aí registrado na palavra do Senhor como que nós devemos agir. E no tópico 2, ajudando o próximo sem alarde, eu destaco esta palavra, discrição. Nós devemos ter discrição quando nós vamos fazer algo para o Senhor, quando nós vamos dar esmola. Jesus mesmo já disse que quando nós vamos fazer, nós não devemos
tocar trombeta e nem a nossa mão esquerda saber o que faz a nossa mão direita. Nós devemos sempre ter isso em mente. Né? E o que seria discrição? A palavra discrição também é originária do latim discretione e diz respeito à qualidade de alguém em ser discreto, reservado ou de agir com sensatez e modéstia. Ou seja, a pessoa que ela tem discrição, que ela é discreta, ela é uma pessoa sensata, uma pessoa reservada. O que ela faz com modéstia, com simplicidade. Ela não procura o elogio das pessoas, os aplausos das pessoas, mas sim, ela faz sempre pensando, né, no próximo de uma forma amorosa e o seu intuito maior é agradar a Deus. Jesus mesmo nos ensinou os discípulos que não é pecado em as pessoas verem as suas obras. Ele mesmo diz que as obras dos seus discípulos deveriam ser vistas pelos homens, para que eles glorifiquem a Deus. Está registrado em Mateus, no capítulo 5, verso 16. As nossas obras devem ser feitas e vistas pelos homens para que o motivo, o efeito disso seja a glorificação de Deus e não a nossa glorificação, não elogios próprios, né? Mas sim, o nosso intuito maior é glorificar o nome de Deus. Também que as obras não são para serem escondidas, pois uma lâmpada escondida debaixo de um alqueiro não é útil. Está em Mateus, no capítulo 5, no verso 15. Por outro lado, quem faz as obras não deve ter o centro das atenções, mas sim Deus que as impulsiona e inspira pelo amor derramado em nossos corações. Que coisa linda, né, irmãos? Glória a Deus quando nós encontramos servos de Deus, homens de Deus que têm no seu coração este princípio, né? Que não busca o centro das atenções, que não buscam os seus próprios interesses, mas que é impulsionado por Deus, que é inspirado por Deus, pelo amor de Cristo derramado no seu próprio coração. E qual era o erro dos fariseus? O erro dos fariseus era simples, era a ostentação, a piedade. Né? Eles faziam de uma forma para ostentar, para se mostrar para o povo, né? Eles faziam na maior quantidade de pessoas, faziam nas ruas para que fossem vistos e lembrados pelas suas obras, né? Eles queriam ser glorificados pelos homens. E Jesus condenou tal prática dos fariseus. Né? O terceiro tópico, Deus vê o bem que fazemos em secreto. Aqui eu quero destacar que o nosso Pai Todo-Poderoso, o nosso Deus, jamais vai deixar de nos recompensar por aquilo que fazemos. Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onisciente. Se ele é onisciente, ele é sabedor de todas as coisas. Ele sabe desde o princípio aquilo que está dentro do nosso coração, a verdadeira motivação. Deus nos conhece, irmãos. Nós podemos ser até enganados pelos nossos olhos físicos, né? Pelo externo, pelo exterior, mas Deus, ele conhece o interior do homem, né? Em Provérbios, no capítulo 3, o verso 3, nós vamos ver que o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele lhe recompensará o benefício. Olha que provérbio maravilhoso na palavra do Senhor, que Deus, ele recompensa com benefício aquele que se compadece do pobre. Ou seja, o que se compadece do pobre está emprestando para Deus. Olha que privilégio que você tem, meu amado, de fazer uma obra de caridade. Quando você empresta, quando você abençoa um homem ou uma mulher, quando você faz um ato de caridade, de piedade, você está emprestando ao Senhor. E ele diz que ele recompensará o benefício, né? E eu destaco essa palavra galardão. A palavra galardão significa recompensa, pagamento, prêmio ou troféu. Então, saiba você, nesta manhã, que tudo o que você fizer, você será recompensado pelo nosso Deus. E eu gostaria de finalizar esta aula, eu gostaria de ler com vocês em Mateus, no capítulo 25, do verso 31 ao 45, a instrução que Jesus deu aos seus discípulos a respeito deste tema, sobre práticas de caridade, sobre atos de justiça, como nós devemos praticar e agir aqui na terra. Eu gostaria de ler junto com você esse texto para nós podermos finalizar esta aula. Ele está dizendo assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, o enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Está aí a instrução do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que quando nós fazemos obras de caridade, quando nós praticamos o bem, praticamos com amor, com fidelidade, com verdade, nós estamos fazendo ao nosso próprio Deus. Saiba você que o teu Deus, ele está vendo as tuas ações, está vendo as suas práticas, está sondando o teu coração. E o teu Deus te recompensará segundo a sua fidelidade, segundo a tua motivação. Eu quero dizer para você nessa manhã que as nossas ações não sejam motivadas por competição de ego ou por exibicionismo, ou por um exibicionismo de piedade, mas sim uma demonstração sincera de amor de Deus derramado em nossos corações em favor dos necessitados. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.